Olá, você meu irmão, você minha irmã, tudo certinho? Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe sua casa, sua família, que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus, amém? Amém. Então vamos lá para mais uma mensagem, para mais um vídeo, com uma mensagem poderosa de Deus para as nossas vidas e eu vou ser bem sincero com vocês, essa mensagem foi algo assim que Deus falou no meu coração, assistindo um podcast, e falou muito forte ao meu coração. Foi uma revelação que eu tive, que eu falei, não, eu preciso compartilhar com a galera que assiste, né, as mensagens às quais Deus me usa para entregar. Então eu preciso compartilhar com essa galera, preciso compartilhar com alguém que não assistiu o podcast que eu assisti, que vai ver o vídeo que eu vou postar, vai escutar essa mensagem, vai também ser edificado, vai fazer diferença na vida dessa pessoa, e eu preciso compartilhar. Então, assim, foi algo que algo que eu já faço, mas que trouxe como eu posso dizer, uma revelação diferente, de uma palavra, de um texto muito conhecido bíblico, mas trouxe uma revelação diferente e me fez pensar e me fez refletir que realmente é isso que Deus quer, né? Que eu, falando particularmente de mim, estou no caminho certo, porque realmente é isso que Deus quer, é isso que Jesus ordena. E você vai entender o que é isso que Deus quer e que Jesus ordena. Então, eu vim compartilhar com vocês isso, essa revelação. Repito, estava assistindo um podcast quando um pastor ele trouxe essa palavra, essa mensagem, e eu peguei e falei, uau, é isso, eu preciso compartilhar com a galera. E aí eu trouxe mais algumas coisinhas aqui para enriquecer a mensagem. Mas vamos lá então. Bora trazer aqui o slide. Então, o tema do vídeo, o tema da mensagem é esse aí, ó. Ao ataque. Ao ataque. Aí tem, né, uma imagem aí de um arqueiro, né, atirando, esticando aí o seu arco para lançar a sua flecha. Está no ataque, né? Está pronto para atacar. E esse é o tema ao qual o Senhor colocou meu coração para essa mensagem. Para a gente basear, né, para a gente navegar nessa mensagem, caminhar por essa palavra, o texto é um texto muito conhecido que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, que diz assim a palavra do Senhor: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Esse primeiro texto está na tradução Nova Almeida Atualizada, mas eu trouxe outras duas traduções, que é a NVI, Nova Versão Internacional, e a NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. A NVI e a NTLH, elas vêm do mesmo jeito, com a mesma tradução. Um pouquinho diferente da Nova Almeida Atualizada. Então, olha o que a NVI e a NTLH, as duas, vão trazer para a gente nesse texto. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. É a NVI e a NTLH é a mesma coisa, é a mesma tradução. Por que eu trouxe três traduções diferentes para vocês? E tem várias outras, eu pesquisei em outras duas, mas eu só coloquei essas três para vocês, para nós. Por quê? Porque nessas três traduções e nas outras todas que existem, que eu pesquisei, Jesus está falando, você é Pedro, e sobre esta pedra, né? E aí, o que
Por que eu quis enfatizar esta? Porque as 3 traduções, Jesus fala sobre esta pedra. Na Nova Almeida Atualizada, na Nova Versão Internacional, sobre esta pedra, e na nova tradução da linguagem de hoje, sobre esta pedra. E o que quer dizer esta pedra? Aí eu fui buscar, né, a questão do significado da palavra esta ou este e essa ou esse. Qual que é a diferença de este e esse? Olha só, este ou esta indica proximidade espacial do locutor, daquele que fala. Então, este é algo que está perto da pessoa que fala. Como, por exemplo, este livro está na minha mão. Então, está perto daquele que está falando. Né? Agora, já ao contrário de esse, significa proximidade espacial daquele que ouve. Então, esse livro está na sua mão ou na sua mão? É uma pergunta aqui no caso. Então, este significa próximo daquele que fala. E esse próximo daquele que ouve. Quando Jesus, volto aqui, quando Jesus fala, também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus está falando de algo que está perto dele, que ele está falando, esta pedra. E quem que é a pedra que Jesus vai edificar a igreja? É ele próprio, sobre esta pedra, sobre mim será edificado a minha igreja, né? Quando muitos interpretam que é sobre Pedro, Pedro é a pedra, Pedro é a rocha que é edificada a igreja. E não. Pedro está ouvindo o que Jesus está dizendo. E quando Jesus fala sobre esta, ele está falando de si. Se ele falasse sobre essa pedra, a gente poderia falar, não, a pedra é Pedro, porque ele está falando essa. Então, é perto daquele que está ouvindo. Quando ele fala esta pedra, ele está falando de si próprio, sobre mim será edificada a igreja. Então, primeira coisa, a pedra fundamental que edifica, ou que a igreja está edificada, que a igreja está enraizada, é Jesus. Jesus é a pedra. Amém? Vamos lá, então. Então, vamos por partes. Igreja. E o que é igreja, né? O Novo Testamento ele foi escrito em grego. Igreja, ela tem origem no termo grego eclesia, que quer dizer uma assembleia de cidadãos livres, ou seja, uma reunião, um ajuntamento de pessoas livres, tá? Então, naquela época na Grécia, a Grécia tinha acabado de ser fundamentada a democracia na Grécia. Então, quando falava de eclesia, era onde tinha um ajuntamento de pessoas que estavam ali reunidas por alguma situação, para alguma causa, algum propósito, né? Então, eclesia, igreja, significa uma assembleia de pessoas, um ajuntamento de pessoas, uma reunião de pessoas. E olha só, olha o que Jesus diz lá em Mateus 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 ou mais, outras traduções vêm trazer para a gente, onde tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, entenda que agora na questão bíblica, né, do cristianismo, o que é uma igreja? É uma reunião de pessoas que estão ali em nome de Jesus. É uma reunião de cristãos que estão em nome de Jesus. E Jesus está ali, né? A pedra fundamental está ali. Então, aqui, primeira coisa, não está falando
de lugar, está falando de pessoas. Então, primeiro, igreja não é um local. Igreja é uma reunião de pessoas em nome de Jesus, que estão reunidas em nome de Jesus, porque pode ter uma reunião de pessoas para uma apresentação de teatro, ali está reunido. Isso não, então, eles não estão em nome de Jesus, né? Eles não estão, Jesus não está naquele lugar. Agora, se existe uma reunião de pessoas, uma assembleia de pessoas, de cidadãos, um aglomerado de pessoas, de 2 ou mais, que estão lá em nome de Jesus, ali Jesus está. Então, ali é a igreja, se torna a igreja no sentido cristão, bíblico, tá? Então, entenda que igreja não é local. Um prédio não é uma igreja. Uma sala não é uma igreja. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em nome de Jesus, ali é uma igreja. A igreja verdadeiramente bíblica. Pode ser dentro de um carro, pode ser numa praça, pode ser num campo de futebol depois de um jogo, onde as pessoas cristãs se reúnem para falar de Jesus ali. Ali é uma igreja. Então não é um local, são pessoas com a intenção de estar ali em nome de Jesus, porque ali Jesus está. Beleza? Entendemos então quem que é a pedra que edifica a igreja, onde a igreja está edificada, e entendemos o que é igreja. Beleza? Beleza. Então, ó, continuando, trazendo um outro texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 24 e 25, mas ainda baseado no texto de Mateus 16, 18, onde Jesus fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só o que Paulo vem nos ensinar em 1 Coríntios 15, 24 e 25. E então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e todo poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aqui Paulo está falando de Jesus, então virá o fim, quando ele, Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai. Mas Jesus só vai entregar o reino para Deus, para que o reino de Deus possa se estabelecer, quando houver destruído todo principado, toda potestade, todo poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Mas espera aí, quem que vai colocar todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus? Quem? Porque Jesus está reinando, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aí sim, quando ele vencer principado, potestade e poder, ele entregará o reino ao Deus e Pai e virá o fim, né? Onde o reino de Deus será estabelecido. Jesus, ele reina através de quem? Através da igreja. Olha aqui o que Paulo vai nos dizer, continuar nos ensinando em Efésios. Efésios capítulo 6, versículos 12 e 13. Olha só, presta atenção, porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores, ou seja, aquele que tem poder. Só domina aquele que tem poder. Um só consegue dominar sobre o outro se ele tem um poder sobre o outro. Vamos lá, ó, estou falando aqui, voltando aqui, 1 Coríntios, principado, potestade, poder. Efésios, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principado, potestade, contra os dominadores, poder deste mundo tenebroso, contra as poder espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura, se vistam com toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. É missão
da igreja o combate contra as forças do mal. Jesus reina, Jesus vai vencer. Ó, os principados, os potestades, todos os inimigos vão ser colocados debaixo dos pés de Jesus, através da igreja, através dos cristãos verdadeiros, ungidos, cheios do Espírito Santo. É missão da igreja vencer essa guerra e colocar todos os inimigos debaixo do pé de Jesus, para que depois ele entregue o reino ao Deus e Pai, para que seja estabelecido o reino de Deus, para que venha o fim de todas as coisas e o reino de Deus seja estabelecido e nós reinemos juntos com ele. É missão da igreja, é papel da igreja. Guerrear é papel. E aí, eu volto lá no texto de Mateus 16, 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas, eu coloquei portas de vermelho, do inferno não prevalecerão contra ela. E por que eu coloquei a palavra portas em vermelho? Portas do inferno. Olha só. Meu irmão, qual é o propósito de uma porta? Qual que é o propósito de você colocar uma porta? É você atacar ou você se defender? Você tem uma porta a porta da sua casa. Quando você tranca, o que você faz? Você vai dormir e você tranca todas as portas. Por quê? Porque você está se protegendo. A porta, ela não é um dispositivo de ataque, ela é um dispositivo de defesa. Olha a sacada. Uma porta, ela não serve para atacar, ela serve para se defender. Para se defender. Naquele tempo, né, nos tempos lá do Antigo Testamento, as fortalezas, elas tinham aqueles portões, né, grandes que desciam, que a gente vê em filmes aí de época. Os portões, eles fechavam para se proteger dos inimigos. Então, uma porta, ela é usada para defesa. Então, presta atenção. Olha o que Jesus quer nos ensinar nesse texto de Mateus 16, 18. O que ele quer nos ensinar? Não é o inferno que ataca. Olha o que Jesus está dizendo. Não é o inferno que ataca. É a igreja que tem que atacar o inferno. Meu irmão, minha irmã, olha essa chave. Ei, nós não podemos ficar parado esperando contra-ataque. Não, nós não devemos contra-atacar. Nós devemos atacar. É a nossa missão. Meu irmão, minha irmã, você que é igreja, você que realmente foi transformado, você que está buscando essa vida no Senhor, você que está buscando um propósito em Deus, não podemos ficar parados. Não devemos ficar parados. O inferno não vem com um ataque, o inferno se defende. Nós temos que atacar o inferno, arrebentar as portas do inferno, porque a palavra de Deus diz que as portas não prevalecerão contra a igreja, não resistirão o nosso ataque. Então, nós precisamos atacar, tirar as pessoas que estão presas nas garras de Satanás e seus demônios. Nós precisamos agir, pregar o evangelho, apresentar Jesus para esse mundo. A minha filha me falou essa semana passada, que ela teve um sonho. Falou: papai, minha filha tem 10 anos. Papai, eu sonhei com o Apocalipse. Eu falei: nossa, filha, sério? Sério. E era assim, era ali o juízo final, papai. E o juízo final, as pessoas que iam para o céu ou para o inferno, elas entravam numa sala. Elas iam para uma sala. E ela falou assim: papai,
A sala das pessoas que iam lá para baixo, para o inferno, estava lotada, papai. Tinha muita gente, lotada, lotada. E a sala que ia para o céu tinham poucas pessoas. E aí eu falei, filha, é Deus te revelando, foi Deus te revelando como vai ser. Como vai ser. Porque hoje, se Jesus voltasse hoje, nesse exato momento que você está assistindo essa mensagem, com certeza muito mais pessoas estariam condenadas. Muitas. Muito mais condenadas do que salvas. E a grande maioria das pessoas que vão condenadas vão achando que vão ser salvas. Porque elas não têm o conhecimento e o entendimento do que Deus, de como verdadeiramente temos que viver para que sejamos salvos. As pessoas acham que podem fazer do jeito delas. Quando Deus deixou para nós a palavra dele, a Bíblia, para nos mostrar como nós devemos agir, de que maneira nós devemos viver, para que sejamos salvos. E isso cabe a mim e a você, a nós, igreja, abrir os olhos dessas pessoas, atacar o inferno, arrancar essas pessoas das garras de Satanás, que com a sua sutileza, porque Satanás é sutil, com as suas mentiras sutis, conseguem ludibriar, enganar as pessoas, às vezes, estando dentro, inclusive dentro de igreja não, dentro de um templo, né, de um prédio, que dá nome, caracteriza uma igreja. As pessoas estão ali dentro, às vezes fazendo a obra, tendo ministério, mas não vivendo de acordo com a vontade de Deus. Essas pessoas acham que por estarem lá dentro, trabalhando lá dentro, está tudo bem. E não está. Não está, porque não vivem de acordo com a vontade de Deus. Então, cabe a mim e a você, que teve uma experiência verdadeira com Jesus, que realmente é cheio do Espírito Santo, ou que está buscando a sua santidade, buscando ser batizado no Espírito Santo, está buscando essa experiência com Jesus, cabe a nós atacar o inferno. Porque Jesus disse, as portas do inferno, as defesas do inferno, porque o inferno se defende, o inferno tem medo, o inferno se borra de medo de um cristão verdadeiro. Ele se borra. Pode perguntar para qualquer feiticeiro, macumbeiro, pai de santo, sei lá, essas coisas aí. Qualquer um que mexe com esses satanistas aí, eles se borram de medo de um cristão genuíno, verdadeiro, santo, consagrado, cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque o inferno não pode tocar. Não pode tocar. Não pode tocar. E quando um cristão chega no lugar, a luz chega junto com ele, e as trevas não podem contra a luz. A treva se dissipa, porque a luz, quando entra, não existe mais treva. Você está com um quarto apagado, está numa casa apagada. Quando você acende a luz, o que acontece? As trevas vão embora, a escuridão vai embora, porque as trevas não podem contra a luz. Então, o inferno se borra de medo de um cristão verdadeiro. Nós temos que entender isso e atacar, porque tem muita gente presa nas garras de Satanás e só estão esperando um movimento meu e seu para poder ouvir a verdade, para que a verdade entre no ouvido, desça para o coração e essa pessoa se renda ao Senhor de Jesus, se entregue para Ele e vá caminhando, galgando a sua vida espiritual, a sua maturidade espiritual. Ei, a igreja tem que atacar. A igreja não pode ser passiva, não pode ficar passiva. Não pode. É pecado. Se você é realmente um cristão verdadeiro, você não pode ficar parado. Você precisa caminhar ao ataque, meu irmão, minha irmã, ao ataque. Tem almas precisando de mim e de você. Amém? Era isso que eu queria compartilhar. Que poder essa palavra, essa mensagem, quando eu ouvi. Que poder. E faz sentido, porque eu não consigo ficar parado mais. Eu não consigo. No meu local de trabalho, no meu local de lazer, eu não consigo.
eu não consigo. Eu preciso falar de Jesus, eu preciso apresentar Jesus para as pessoas, e se der um espacinho, eu vou e entro. Se eu for contar para vocês as experiências que eu já tive no meu local de trabalho, falando para Jesus, para quem eu já falei, enfim, é isso. Espero que faça sentido para você, como fez para mim, que você comece a se movimentar. Se movimenta, meu irmão, se movimenta, ataca. Porque o inferno não pode, as portas do inferno não podem contra a igreja. Amém? Beijo no seu coração, tá? Fica com Deus, até a próxima mensagem, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.